Então, eu sou Fabiola Salmeron, né? Eu sou formada em psicologia, tenho formação em psicanálise com ênfase em Freud e Lacan pela Universidade de São Paulo. Sou gestora de RH e formada pela Fundação Getúlio Vargas, e aí minha última formação é em coaching pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Tenho atuações na área corporativa e na área clínica, né? Eu sou especialista clínica. Então, a Eli me solicitou aí esclarecer algumas questões sobre depressão, ansiedade, sobre alguns problemas, né, desse tipo, e assim, como eu tenho essa experiência de clínica há 13 anos, acredito que a gente possa conversar e espero poder ajudar as pessoas que de alguma forma estejam sofrendo desse mal, né, estejam envolvidas nessa situação. Ele, na verdade, assim, não existe uma fórmula, assim, algo que a gente fale, isso pode desencadear. Na verdade, quando a gente fala de depressão, a gente geralmente vai avaliar caso a caso, porque às vezes o que é impactante para uma pessoa, para outra pessoa é algo completamente banal. Então vai muito de como essa pessoa, esse ser humano se estruturou, como foi ali a educação, né, na infância, as relações na infância, né, como essa pessoa lida com frustrações, como essa pessoa lida com relações. Então tem gente que depende mais dos outros, tem gente que fica mais carente do que outras pessoas, algumas pessoas são mais racionais, outras são mais emotivas. Então, falar de um modo geral, a gente fala assim para esclarecer e tudo mais, mas não existe né? O que a gente sabe é que as pessoas que desenvolvem a depressão, elas podem ter uma herança genética, né? E aí algum fator assim da vida cotidiana, alguma perda, ou uma mudança de ambiente muito brusca, enfim, pode gerar nessa pessoa, né? Pode desencadear o surgimento da depressão. Mas existem casos de pessoas com histórias extremamente sofridas que não apresentam depressão e nunca virão apresentar, como existem histórias assim de pessoas que inclusive vivem num ambiente bom, estão junto da família, às vezes estão bem profissionalmente, mas que em algum momento surge um vazio, uma angústia muito grande e elas deprimem, né? Então não há um parâmetro, né? A gente tem que sempre avaliar caso a caso, né? A gente tem um parâmetro, assim, de tratamento, né? A gente tem um padrão de tratamento que dá mais resultado, né? Mas falar, não, essa pessoa, ela vai desenvolver depressão porque ela teve uma história triste, não, isso não é verdade. Então, às vezes, as pessoas, inclusive, que nunca tiveram problemas muito sérios, em algum momento se deprimem, exatamente por isso, assim, porque entram num questionamento muito grande da própria trajetória. Então, na verdade, assim, a depressão, ela tem vários níveis, né? Então, existem depressões mais leves, existem depressões que são mais constantes, como a distimia, que ela não é tão forte, assim, tão notoriamente forte, mas ela é constante e duradoura. E existem perfis de depressão que são crônicas, né, que são bem pesadas e que não melhoram assim tão facilmente, tá? Existem algumas abordagens que estudam a depressão de maneiras um pouco distintas, tá? Mas, a grosso modo, existe uma abordagem hoje que diz que a depressão, na verdade, é uma oportunidade da pessoa olhar para si própria e mudar e ver aquilo que não está bem, tá? Só que, assim, para você falar isso para uma pessoa que tem depressão, às vezes causa um impacto de revolta, inclusive, né? Porque, geralmente, a pessoa está num patamar de tristeza tão grande, assim, tá? Que ela fica apática, ela não tem energia para fazer tarefas que anteriormente realizava de maneira banal.
né? Então, é como se de repente a pessoa olhasse para si e se visse numa completa ausência de si mesma, né? Então, ela olha para si, mas ela não se reconhece, mas ela também não tem força para reagir, ou ela até faz algumas coisas, mas não da maneira que anteriormente fazia, né? É uma ausência de si mesma. Sim, antes até de eu entrar na questão da descrição dos principais sintomas, das principais características, eu vou só aproveitar o seu gancho, porque você disse algo que é muito importante. O ser humano, né, às vezes a educação postula que a gente, assim, tem que ser bom, né, e na verdade, a estrutura do ser humano envolve sentimentos que não são tão bons, né, mas esses sentimentos, eles não se estruturam. Então, a autoaceitação é muito importante no processo de desenvolvimento pessoal, né, de desenvolvimento humano, porque do momento que você olha para si e entende as suas vulnerabilidades, entende os seus sentimentos de uma forma geral e não só aqueles que são socialmente aceitos, né, mas também reconhece que sente inveja, que é vulnerável, que sente medo, que sente tristeza, que sente solidão, conhece-te a ti mesmo, né? É importante isso. Quando você conhece a ti próprio, você estabelece uma autonomia muito maior, né? E só se conhece a si mesmo no momento que há engajamento para isso, né? Então, às vezes, o ser humano, ele quer emagrecer, por exemplo, né? Quer emagrecer, mas não quer fazer dieta, ou não quer abrir mão, né? Não quer ter um esforço e abrir mão de certos alimentos por um determinado tempo para emagrecer. Quer passar num concurso, mas não quer estudar, né? Quer estar pleno, mas não quer fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Então, existe ainda muito essa crença de que ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, procurar ajuda profissional é feio, mas na verdade não, na verdade assim, que bom seria, né, que todos tivéssemos a oportunidade, porque eu, por exemplo, como eu sou da área, né, faz 18 anos já que eu faço análise, né, e assim, quando eu olho para trás o caminho percorrido, e os profissionais geralmente eles, né, é importante que nós profissionais dessa área façamos análise, tenhamos esses acompanhamentos, supervisão e tudo mais. Quando olho para trás, eu vejo o quão importante isso foi na minha vida, né? É importante, assim, para a gente estabelecer qualidade de vida, né, para nós mesmos. Então, não adianta eu ficar atrelada ao que o outro está me julgando, né? O importante é eu saber quem eu sou, eu lidar com a minha essência, né? Eu ter consciência dessa minha essência, dos meus limites, das minhas fragilidades, das minhas potencialidades. Então, são pontos muito importantes que, do momento que a gente trabalha, a gente já previne várias patologias, né? Então, você não precisa ter algo para procurar se desenvolver, né? O legal é você poder ir se desenvolvendo e lidando com seus próprios conteúdos, porque numa situação de mais estresse, de maior dificuldade que a vida vai trazendo, e traz mesmo, isso faz parte da nossa caminhada, né? A pessoa já está mais estruturada para lidar com essas adversidades que vão surgindo, e às vezes surgem de maneira muito brusca, e às vezes muitos problemas de uma vez só, né? Então, assim, é muito importante, o que você fala é muito importante. E em relação aos sintomas da depressão, eles são variáveis, tá? E às vezes alcançam intensidades diferentes, mas de um modo geral, a pessoa começa a perceber que está menos energética, né? Então, tarefas que ela realizava anteriormente de maneira banal começam a se tornar tarefas pesadas, né? Então, também a pessoa começa a não olhar no espelho, começa de alguma forma a ficar um pouco desleixada ou muito desleixada em relação à própria aparência, não tem vontade de se cuidar, né?
Então, as pessoas tendem aí a perder o desejo por lavar os cabelos, fazer a barba quando homem, a não se depilar, se mulher, né? Às vezes não tem vontade de tomar banho. Então, existem casos aí das pessoas com depressão que ficam 2, 3 dias sem tomar banho. E se alguém da família não ajuda, a pessoa não toma banho, né? Isso em graus diferentes, tá? Isso também não vai acontecer, não são todos os sintomas que aparecem. Outra coisa, ou a pessoa perde apetite, ou ela ganha muito apetite. Então, em algumas pessoas, assim, há um vazio tão grande que elas precisam tentar suprir com alimento esse vazio. Então, comem muito, comem até sem sentir o gosto e tudo mais, tentando suprir esse vazio. E em algumas pessoas, a fome desaparece por completo, então a pessoa perde peso. Então, são sintomas também de ganho de peso excessivo e muito rápido, tá? Ou perda de peso excessiva e muito rápida também. Alterações de libido, então a pessoa fica bem assexuada, tá? Não tem mais interesse sexual, não sente desejo. Também perde assim, prazer na realização de tarefas que tinha prazer. Então, se gostava de tocar um instrumento musical, passa a não ligar muito para aquilo. Se gostava de pintar, passa a não gostar. Perde bastante o interesse do convívio social, assim. Então, sair de casa se torna algo muito difícil. Responder perguntas se torna algo muito difícil, porque a pessoa está bem sensível, então qualquer tipo de comentário ou qualquer tipo de invasão se torna uma ameaça muito grande. Pode haver também, assim, dificuldade de dormir, ou então sonolência excessiva, então a pessoa fica dias, às vezes, sem conseguir dormir direito, né? Sono também sem qualidade, ou então dorme muito, quer dormir só, quer ficar só na cama, e não tem vontade de sair da cama. Então, assim, não tem força, sabe? Fica apática. Que mais? Pode também ter sintomas de ansiedade, de medo associados, né? Então, a pessoa tem mais sudorese, mais medo de interação, pensamentos às vezes acelerados, pessimistas, então, pensamentos de incapacidade. Então, assim, no geral, esses são os principais sintomas, né? Existem outros, mas esses são os principais sintomas. Também, assim, as oscilações de humor, que é importante também falar. Então, a pessoa, às vezes, tinha um temperamento mais doce ou mais falante, e geralmente pode, de repente, ficar mais calada, mais introspectiva, ou mais irritadiça, tá? Mais agressivo. Então, pode ter aí momentos, episódios de agressividade, ou verbal, ou física, em relação a alguém que convive. Também são sintomas que aparecem bastante. Então, na verdade, assim, a gente teve uma mudança cultural acelerada, né? Assim, principalmente depois da internet. Então, e as cobranças, de certa forma, ficaram mais aceleradas também. Isso impacta na vida das pessoas, porque nós estamos aprendendo a lidar com essa novidade, né? Quando a gente fala de anos, a gente tem que pensar aí que um intervalo de 60 anos, mais ou menos, para a gente estar ambientado a uma mudança, né, impactante dessa forma como foi a internet. Então, assim, hoje praticamente é tudo a tempo real, né, e assim, as informações pipocam muito, as cobranças também, a maneira de se relacionar mudou bastante. De certa forma, isso eleva a cobrança, né, as redes sociais, por exemplo, criam uma ideia de que se aumentou o número de relacionamentos, e na verdade, assim, chega-se a uma conclusão de que aumentaram-se os números, né, mas no final das contas o ser humano acaba se relacionando mais ou menos com o mesmo número de pessoas, né, e ficam ali números gigantes. Então, às vezes, os jovens, como eles são mais interativos, né,
e às vezes menos envolvidos com outras atividades que demandam uma responsabilidade de horário, né, de compromisso de atendimento e tudo mais, cumprir horários de trabalho, mas eles têm um tempo maior para ficar acessando a internet e ficar interagindo entre eles. Isso, de certa forma, tem até um efeito semelhante à da droga, né? Então, tem que ter tantos likes para se sentir acolhido, inserido, né? E aí a pessoa, às vezes, não consegue, ou então essa falsa alegria que é vendida nas redes sociais, né? Nas redes sociais todo mundo é feliz, é todo mundo bem-sucedido, né? Então, isso também impacta de alguma forma, porque a pessoa que está ali fragilizada ou que não tem aquele sucesso que o colega está mostrando que tem, se ele não se conhecer bem, se ele não souber filtrar, não tiver estrutura para filtrar isso, ele pode sim cair num processo aí de comparação, de que ele não é bom o suficiente e tudo mais. O que a gente percebe também é um aumento da depressão infantil, né, também acarretado por pais mais ausentes que suprem materialmente essas crianças envolvidas às vezes em muitas atividades, né, e brincando pouco. Então, de certa forma, isso também vem sendo questionado, né, e as escolas aí correm atrás hoje para tentar ensinar de uma maneira mais interativa, mais leve, que não fique ali como uma cobrança e só cobrança de resultados e tudo mais. Então, as escolas que têm essa delicadeza, digamos assim, para lidar com as crianças, saem na frente exatamente por isso, porque as crianças também começaram a sentir esse impacto, né? Começaram a ficar estressadas desde muito cedo, né? E, assim, uma das coisas também que desencadeia a depressão é a sobrecarga. Então, viver sob pressão, né? Trabalhando apenas, trabalhando, não tendo os outros pilares, a convivência com a família, a convivência harmoniosa, de qualidade, não praticar atividade física, a pessoa que fica ali só trabalhando, e sob pressão, e pegando trânsito e tudo mais, todas as pessoas que de alguma maneira fiquem mais expostas a um estresse contínuo, a chance de deprimir também aumenta bastante, né? E as faixas etárias, de um modo geral, a depressão, ela incide mais em mulheres, tá? Até pelas questões hormonais, porque os hormônios das mulheres são mais cíclicos, né? Oscilam mais, então, em maior número atinge as mulheres, mas também atinge homens, né? E em várias faixas etárias, assim, cada vez mais cedo sendo diagnosticada, que é uma dos impactos dessa nossa mudança cultural que está bem acelerada, assim, né? As mudanças se aceleraram, a comunicação se acelerou bastante, isso tem refletido na vida das pessoas, né? Na saúde e na qualidade de vida das pessoas. Tanto que também nessa a partir disso, desculpa, mas a partir disso que estão surgindo reflexões de que a pessoa bem-sucedida hoje não é aquela que ganha muito, mas aquela que de alguma forma consiga ter uma qualidade de sono, realizar uma atividade física, trabalhar assim naquilo que gosta, naquilo que traz prazer, mas também, né, ganhar o seu dinheiro e tudo mais, mas também ter os momentos de convivência com a família, os momentos de lazer, né? Então, o conceito de pessoa bem-sucedida vem mudando exatamente por isso, né? Porque não adianta a pessoa ganhar milhões e não ter saúde, né? Não ter saúde para conseguir usufruir disso. Então, é um conceito também que, diante de toda desse adoecimento, né, acelerado que a gente tem acompanhado, né, porque a depressão é pandêmica, né, e cresce numa escala assustadora, então os conceitos em relação a uma pessoa bem-sucedida também estão mudando. Ainda existe, diminuiu bastante nos últimos 15 anos,
nós esperamos que diminua ainda mais, tá? Porque o que acontece? Na verdade, eu vou passar as diferenças e alguns pontos que eu considero importantes para que um tratamento flua bem. Então, o psicólogo, ele vai tratar bem a questão psíquica, né? Então, o psicólogo, ele não medica, né? Mas ele conduz e ele estuda para, de alguma maneira, da maneira mais neutra possível, trazer reflexões a essa pessoa, tá? O psiquiatra já é o médico, então ele tende a ter consultas mais diretivas, objetivas e medicar. No tratamento da depressão ou em alguns outros casos, o ideal para que a gente tenha um sucesso, um resultado maior, é que a gente trabalhe as duas frentes. Então, psicoterapia, né, e o psiquiatra. Então, a gente trata, não adianta, né, jogar a sujeira embaixo do tapete. Então, com o psicólogo vai trabalhar mágoas, angústias, traumas, né, as dores e tudo mais. E com o psiquiatra, a gente vai acertar a questão química da pessoa, porque depressão também altera toda a parte química cerebral, e é importante ajustar essa parte química, tá? Para que essa pessoa comece a ter uma reação, né? E esteja amparada quimicamente, para, na psicoterapia, trabalhar as dores, porque vem também, eclode no início, principalmente, né? Isso pode vir de uma maneira bem intensa e é preciso ter essa paciência, tá? E ter esse engajamento. Então, assim, dos pontos importantes é que a pessoa que procura um psicólogo e que procura um psiquiatra perceba que esse profissional está olhando para esse caso com carinho, né? E não simplesmente dando um diagnóstico ou tocando a terapia né, mais ou menos sem cuidado. Então, é importantíssimo que, antes de tudo, a pessoa se sinta acolhida pelo profissional e sinta confiança nesse profissional. Não adianta ir ao melhor se esse melhor não passar segurança para o cliente. Tá? Isso é muito importante, porque como é uma questão ali, é um relacionamento, né? Ninguém se relaciona com quem não gosta, né? A gente procura sempre relacionar, né? Às vezes a gente tem que se relacionar com algumas pessoas, mas a gente tem prazer de se relacionar com as pessoas que a gente sente simpatia. Então, é importante que haja simpatia, essa segurança, para que o tratamento comece a surtir efeito, tá? É importante também que, quando a pessoa procure um psicólogo, que realmente se engaje, mesmo que tenha momentos de dificuldade, que fica pesado, que fica doloroso, não falte, né? E exponha qualquer dificuldade para o profissional, porque ele está apto a trabalhar isso, né? Por isso que há uma grande diferença, né? Ele estudou para isso, ele não é um parente, uma amiga que está ali opinando conforme as próprias experiências, né? Na verdade, a pessoa, ela estudou, ela se profissionalizou para isso. Então, há grande diferença. É legal desabafar com os conhecidos, é muito bom, é importante também, né? Mas há uma grande diferença, que é essa neutralidade do profissional, né? Que ele vai procurar, principalmente as pessoas que seguem de maneira correta, né? Então, o profissional, ele vai ter ali um supervisor, ele vai ter o seu próprio analista ou o seu próprio psicólogo amparando, né, essas emoções. Então, os casos são discutidos no âmbito profissional, para que essa pessoa, ela seja recebida de uma maneira estruturada, né, e não, assim, simplesmente uma opinião dada conforme, né, o momento ali, a emoção, né. Então, é importante isso. E a questão do psiquiatra também, porque como há uma modificação química cerebral, né, inclusive em alguns casos há uma diminuição do córtex, tá? Então, quando a gente entra com a medicação antidepressiva, é comprovado que esse córtex com o antidepressivo, ele volta ao tamanho normal, né? Então, existem vários pontos que a medicação realmente faz muita diferença, né? E gente que tem preconceito, eu vou usar remédio e tudo mais. Então, assim, é melhor você ter a possibilidade
de tomar um remédio, ter qualidade de vida, do que por orgulho ficar passando mal, arrastando uma vida infeliz, vivendo uma vida insatisfeita por orgulho, né? Então é importante ter essa humildade de perceber que não está bem, de procurar ajuda especializada, né? E para quem não pode pagar, existem os serviços gratuitos, né? Então as universidades, né, os hospitais universitários, geralmente eles oferecem esses serviços sem custo, e até são locais, eu não sei como é para vocês aí no Japão, mas para quem está no Brasil, né, são serviços de qualidade, sem custo, e os atendimentos são mais rápidos do que na rede pública, né? Então, eu não sei aí como é no Japão, talvez você tenha um conhecimento maior, mas você mesma já disse que precisou, em alguns momentos, né, procurar os profissionais disponibilizados aí pela escola, e que isso foi importante. E é claro, assim, as pessoas, os brasileiros que foram para o Japão, a tendência é sentir um impacto cultural, né? Algumas pessoas se adaptam mais rápido do que as outras, né? Isso é uma questão de personalidade. Não importa, não existe certo ou errado. Na verdade, quando a pessoa não está se sentindo bem, é ideal que ela procure ajuda, né? Porque realmente nós, os brasileiros, somos um povo muito caloroso, às vezes até considerado pelos outros povos como um povo invasivo, né? E aí a pessoa vai para um local que está do outro lado, né? Do mundo, com mais regras, né? É um povo mais contido, mais reservado, né? Que ama também, que se relaciona também, mas que tem uma maneira de demonstrar afeto diferente do brasileiro, né? Como cada país, né, tem as suas peculiaridades, né? Então, se está impactando, né? Está longe da família, saiu daquele hábito que vivia no Brasil, daquele cotidiano, então, se isso está impactando, é importante que a pessoa reflita, pondere, veja se está valendo a pena continuar, né? O que pode, e se estiver valendo a pena, né? O que ela pode fazer estando no Japão para ter esse atendimento, para recuperar a qualidade de vida. Pode, o Conselho Brasileiro, né, o Conselho Federal Brasileiro de Psicologia, liberou os atendimentos psicológicos via Skype. Então, hoje, nós temos essa possibilidade de atendimento à distância, que anteriormente não era permitido. E a gente tem tido resultados positivos, tanto quanto os presenciais. Então, se a pessoa tem essa possibilidade, é importante procurar essa ajuda. Inclusive, eu tenho alguns clientes japoneses, né, brasileiros que moram no Japão, na verdade, e com sucesso. Então, a pessoa se sente amparada, tira dúvidas e até de uma maneira culturalmente mais parecida, né, o que também ajuda na qualidade do tratamento, porque a pessoa, ela se sente mais acolhida do que ela lidar com uma pessoa que não é da nacionalidade dela, né, que demandaria uma adaptação maior. Se a pessoa da família percebe, o importante é falar com carinho, né, colocar de maneira aberta e carinhosa, não julgando essa pessoa, procurar oferecer um ombro amigo e sem julgamento, né, para que a outra pessoa que está numa posição frágil, vulnerável, sinta-se acolhida e não julgada, né, e dessa forma, né, que percebe e expor que tem notado essas diferenças, né, se não é o momento de procurar um atendimento, e assim, deixar essa pessoa livre para reflexão e não forçar um tratamento, porque acaba não funcionando e até piorando o quadro. Então, o acolhimento, a paciência, o afeto, o amor, são, nesse momento, um grande aliado para gerar essa reflexão, para a melhoria do quadro, né, e para auxiliar essa pessoa a procurar tratamento e se engajar no tratamento, porque o engajamento também é muito importante. Né? Só o profissional não resolve o problema, então é importante que a pessoa vá, que a pessoa tome os medicamentos prescritos de maneira correta, que a pessoa relate os efeitos dos medicamentos para o profissional e que vá à psicoterapia, né, e se engaje para que ela tenha resultados positivos, porque existe, assim, a possibilidade de melhora é muito grande, mas demanda esse engajamento, né, demanda que a pessoa vá com frequência, né,
e vá mantendo esses atendimentos, essa conversa entre o psicólogo, o médico e a família também são importantes. Tá? E sempre assim, oferecendo afeto, apoio e amor. Caso fique alguma dúvida, caso queiram entrar em contato, podem escrever depois, né, para o e-mail contato@fabiolasalmeron.com.br, que eu estou à disposição para esclarecimentos. Será um prazer. O prazer é todo meu, eu agradeço, um bom dia para todos que vão acompanhar. Até logo. Obrigada.